Hoje, então, como tu falaste, a gente está celebrando os 100 anos do empresário Pedro Fister. Que honra, né? Que alegria. E eu quero começar, então, te apresentando. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. O Nelsinho é autor do livro Dirigindo o Próprio Destino, que é nada mais é do que a biografia do seu avô, Pedro Fister. É o neto mais velho do seu Pedro e nasceu em Tubarão, é tubaronense, nasceu em 1973, é formado em Direito pela UFSC e também Administração de Empresas pela ESAG, na UDESC. Pós-graduado em Finanças Empresariais pela FGV, especializado em Gestão Estratégica e atuou durante 25 anos no segmento do comércio automotivo, representando a terceira geração da família no negócio. Exerceu diversos cargos de liderança associativa e empresarial. Foi cofundador do grupo Bom, esse é um desejo, confesso, antigo, né? Ele é um sentimento que foi se avolumando dentro da gente. O meu avô, como a maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, nos deixou em 2004, né? Faz 16 anos que ele partiu. E desde que ele partiu e o vazio se formou nas nossas vidas, a gente vem convivendo com o legado dele, com a memória das coisas que ele falava, com o jeito dele levar as coisas. E quando o ano de 2020 se formou, apareceu na nossa frente, a gente pensou, bom, se o vô tivesse com a gente faria uma grande festa pelos 100 anos de aniversário dele, porque a gente não procura algo para relembrar tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele sonhou, né, em vida. Ele era uma pessoa que vibrava muito com a vida, era um cara que gostava de viver e fazia tudo intensamente. E a nossa ideia do livro foi uma maneira de materializar, de reconstruir a história dele, né, a partir dos rastros que ele deixou ao longo dos seus 84 anos de vida, na passagem dele por aqui. E isso foi, de fato, o que nos motivou a criar um documento, uma obra estruturada, desenhando a estrada que ele percorreu, desde a infância lá em São Ludgero, até o passamento dele aqui em Tubarão, toda a saga dele em busca do sonho de ter um negócio próprio. A gente tentou documentar nesse livro que hoje a gente entrega para a família, para os amigos, para Tubarão, para Santa Catarina e para o mundo. Isso. Me faltava esse, agora cumpri os 3 requisitos aí para a posteridade. Muito obrigado. Isso. Isso. Obviamente que tu tens aí uma bagagem, uma memória afetiva, uma história para contar. Mas foi isso que embasou o livro ou como que foi esse processo? Teve pesquisa? Como que foi isso? Uma das coisas que as pessoas, principalmente a minha família mais próxima, me questionava era, pô, tu vai escrever um livro a partir do quê? Do teu ponto de vista, do vô Pedro, né, da tua convivência. Eu convivi mais de 30 anos com ele. Ele era meu padrinho também de batismo. E eu
por ter chego à vida empresarial muito cedo, muito jovem. Eu tive uma convivência intensa com ele, né, em reuniões de trabalho. Então eu tinha realmente assim, uma visão privilegiada do jeito de ser dele. E o meu desafio foi não escrever um livro a partir do meu ponto de vista, mas sim da história dele, do ponto de vista dele e da vida, né? Então, o que eu procurei fazer? Primeiro, uma pesquisa documental bem ampla, né, sobre os ancestrais dele, né? Quem foi o pai, o avô, o bisavô do Pedro Fichter, quem era essa família Fichter, a qual eu pertenço. Essa pesquisa eu fiz principalmente nas igrejas, né, que eram, na verdade, os cartórios de antigamente. Depois eu fiz muitas entrevistas com as pessoas que conviveram com ele. E aqui eu quero aproveitar e agradecer muito todas as pessoas que colocaram o seu tempo à disposição. Não queria citar nenhuma delas para não ser injusto com quem eu não me lembrar agora, mas foram diversas, foram quase 4 dezenas de entrevistas, quase 40 entrevistas que a gente fez. Algumas o meu pai me acompanhou, inclusive, onde a gente relembrava, né, as histórias, os contos, a maneira como ele agia diante das situações, e a gente foi gravando isso, escrevendo isso, transformando em texto, e na verdade, como uma colcha de retalhos, como um quebra-cabeças, a gente foi estruturando a história dele. A partir dessa mistura entre documento, entrevista, entre o rastro que ele deixou na vida dele aqui, a gente conseguiu reconstruir a jornada dele, né, e mostrar para quem acessar o livro todos os caminhos que ele percorreu, as dificuldades que ele enfrentou, a maneira como ele reagia a cada obstáculo, a maneira como ele se preparou para virar um profissional, a maneira como ele se preparou para ser um marido, pai de família, a maneira como ele se preparou para ser pai, a maneira como ele se preparou quase de forma obstinada para ser um empresário, um empreendedor, né? A gente tem que imaginar que ele era uma pessoa humilde, dono de um caráter irreparável, que ele, né, recebeu, ele construiu a partir da educação que recebeu dos pais e da formação católica que teve na infância, mas ele saiu de um lugar, de um interior, né, de um lugar com poucos recursos, para ganhar o mundo, né? Foi para a cidade grande, foi atrás do sonho, e isso deu para ele, a vida retribuiu a ele com conquistas, né, com o sabor da vitória, e que ele gozou assim com extrema relevância, porque ele viveu intensamente, né? A década de 70 e 80 na vida do meu avô foram anos que a gente chama de dourados, porque ele viveu intensamente o sabor da vitória, o sabor da conquista, o sabor de fazer amigos, o sabor de viajar, de conhecer outros países, o sabor de ter uma empresa vencedora, né? O sabor de construir uma família em volta dele. Então tudo isso ele viveu, e esse ciclo de vida é o que eu tento mostrar no livro, né? É o que eu tento passar, de que todo mundo pode dar certo, de que a vida vale a pena, de que independente do tamanho da dificuldade que você tenha pela sua frente, com resiliência, com obstinação, com vontade de fazer as coisas da maneira correta, respeitando as pessoas, mas querendo trabalhar, querendo fazer as coisas acontecerem, as coisas acontecem. E foi assim que ele viveu até o último dia da vida dele. Tem uma frase, inclusive, que me chamou a atenção, que está aqui na contracapa do livro, que diz assim: eu fiz da minha vida exatamente aquilo que eu sonhei. Eu sempre quis ter um negócio próprio e isso não saía da minha cabeça. Pedro Fichter, julho de 2001. Isso ele deu numa entrevista, essa frase ele falou para uma repórter no dia da inauguração da nossa concessionária Citroën em Blumenau. Ele foi lá, né, nos prestigiar, sempre presente, e a repórter fez uma visitação à
a história dele. E ele encerrou a entrevista com essa frase, eu não podia deixar de colocá-la no livro, porque me marcou profundamente a obstinação dele, o sonho dele, assim, de ter um negócio próprio, de fazer a vida dele do jeito que ele imaginava, e o título do livro tem muito a ver com isso, né? Ele dirigiu com mão de ferro o destino dele. Essa coisa do protagonismo, né? De tomar as rédeas da própria vida, né? E inspirador, né? Falando de inspiração, quando a gente lê uma biografia, mesmo que a gente não tenha conhecido diretamente aquela pessoa ou tenha uma relação tão estreita com ela, aquela biografia vai nos inspirar. Tu pensou nisso quando fizeste construísse o roteiro do livro, pensasse na estrutura do livro? Isso também foi algo assim que considerasse? Sim, esse é outro desafio, né? Porque a gente, quando vai escrever um livro, essa é minha primeira experiência em escrever. Eu gosto muito de escrever, quem me conhece sabe disso, meus irmãos, meus pais, minha esposa, meus filhos sabem que eu gosto muito de escrever. Quem trabalhou comigo, quem trabalha, sabe que eu sou uma usina de e-mails, eu estou sempre tentando me comunicar com as pessoas. Uso muito as redes sociais também para passar o meu pensamento da vida. Mas quando você vai construir uma obra sobre a vida de alguém, sobre uma história real, você precisa parar realmente e sair do seu mundo e tentar entender como quem vai ter acesso àquela obra vai ler, né? vai receber o seu raciocínio. E a minha ideia foi, primeiro, tentar colocar a vida dele numa ordem cronológica, né? Por isso que o livro tem 42 capítulos. Né? Eu procurei não colocar documento no meio do livro, para não distrair a leitura, né? Eu coloquei como um apêndice, tem alguns apêndices no livro que são documentos, principalmente para quem é mais próximo do meu avô e para a família, para entender a genealogia. A gente fez uma pesquisa extensa na genealogia, fomos em 1780, achamos o nosso ancestral, o pai do bisavô, o trisavô, no caso do meu avô Pedro Fichter, que nasceu na Alemanha, viveu na Alemanha, e o filho dele foi quem migrou para o Brasil e chegou no Brasil em 1861. Então essa história, essa saga também dos imigrantes, a dificuldade que eles viviam na Europa, que estava se transformando no final do século XIX, e a vinda deles com muita dificuldade para o Brasil, a chegada deles aqui numa situação muito ruim, assim, essa obstinação de fazer dar certo, eu pensei, isso tem que ser registrado para as futuras gerações. A gente vive hoje num mundo que a gente reclama de complexo, desafiador, mas é um mundo que tem muita comodidade, né? Tem uma facilidade de comunicação, você tem uma parte de estrutura à sua disposição. O mundo hoje está um mundo mais confortável, vamos dizer assim, no que se refere ao trabalho. Antigamente o trabalho era sangue, suor e lágrimas, hoje é um trabalho mais intelectual, e essa saga dele foi a grande inspiração, né? A grande vontade de mostrar para as pessoas que todo mundo pode dar certo, e que uma pessoa, mesmo tendo uma origem humilde e sonhando grande, ela consegue chegar lá, né? E consegue chegar lá principalmente sem pisar em ninguém, sem abrir mão do seu caráter, sem esquecer da família, né? Eu faço muitas vezes a menção no livro a maneira como ele tratava os seus familiares, foi um traço marcante da vida dele. Depois a maneira como ele lidava com os problemas no trabalho, até de uma forma desprendida e até bem-humorada. Tem um capítulo só sobre anedotas ali contadas por ele, que ele fazia, de problemas que talvez outros empresários tivessem outro tipo de solução. Ele ria do próprio erro. Também a obstinação dele com a educação das crianças, dos filhos, né? Por ele não ter, ele estudou até a 4ª série primária em alemão. Ele se queixava muito para mim e para as pessoas próximas dele. O Dr. Arari Bittencourt, que nos ouve aqui, era companheiro de Lions dele. O Dr. Arari salvou ele de muitas situações complicadas, porque ele não dominava as palavras, não dominava
a escrita, a língua portuguesa, a oratória, mas o Dr. Arari, como médico e estudioso das palavras, estava ali do lado dele no Lions, que era uma coisa que ele também almejava, um trabalho social. Ele foi governador do Lions aqui em Santa Catarina, e teve uma maior liderança. Na década de 70, Lions Club, Rotary Club eram as nossas modernas ONGs, né? Era por onde as pessoas carentes recebiam um apoio maior, tal, e o vô liderou esse processo na década de 70, e a falta que ele teve da educação, da estrutura, do conhecimento dele, que ele não teve tempo para isso, fez com que ele se esmerasse no estudo das crianças dele. Então, tudo isso foi inspirador, tudo isso foi levado em conta, é a alma do livro, é a alma do vô Pedro, né? A maneira como ele reagia a cada problema que aparecia na frente dele. Elcinho, tu falaste um pouco agora de quem é o seu Pedro, né? De quem foi, né? O seu Pedro, a personalidade dele e traços aí que te inspiraram e estão aí para inspirar tantas pessoas, né? Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero só compartilhar aqui com o público que, se eles quiserem fazer também suas perguntas, interações, como a gente está ao vivo no YouTube, né? São bem-vindas as perguntas e participações aí do público. Bom, mas tu falaste um pouco de quem ele é, de quem ele era, de quem ele foi, de quem ele é, né? Essa presença dele, essa figura dele. Como neto, o que mais te inspirou nessa caminhada, nessa convivência? O que tu lembra bem, assim, que é bem vivo na tua memória, que vem à tua mente agora, que tu traz para a tua vida? Disciplina e coragem. Duas coisas que eu viajava com ele. Eu tinha 18 anos, ele era de 20, a gente tinha 53 anos de diferença. Eu viajava para São Paulo, por exemplo, ali no começo da década de 90. Ele acordava antes que eu. Quando eu acordava, ele já estava tomando café, né? E do meu lado, e só vendo se eu acordava também, se eu era do mesmo sangue, né? A coragem dele de pegar um carro e cruzar São Paulo. Mas ele disse, não, isso aqui não é nada. E eu, assustado, novinho, a coragem dele de encarar desafios, a empresa com complexidade de coisas para ser resolvida, ele tranquilo, e depois o seguinte, botava a cabeça no travesseiro e dormia. Então, assim, um desprendimento que sempre me chamou a atenção e que eu busco a toda hora ter. Ele tinha um controle emocional impressionante. Meu avô foi uma pessoa que, de todas as pessoas que eu entrevistei, ninguém disse, o teu avô um dia falou alto e gritou com alguém. Eu vi o teu avô brigando, né? Eu vi o teu avô falando um palavrão, eu vi o teu avô bebendo um monte e saindo do eixo. Ele era uma pessoa que se controlava muito. Esse autocontrole dele deu para ele uma vantagem competitiva enorme, que era o que ele tinha. Já que ele não tinha estudo, ele tinha uma empatia fantástica. Eu falo no livro que ele tinha um poder de conquistar novos relacionamentos impressionante. Ele não saía de um evento sem conhecer uma pessoa nova. Ele não ficava parado num único lugar num evento. A gente tinha muitos lançamentos de automóveis, lançamento de moto, de caminhão, juntos, eventos também. Ele disse, não, mas nós não podemos ficar aqui na mesa, vamos andar. Tinha que sair da mesa e andar e falar com todo mundo, falar com o dono da festa, falar com os amigos. Se ele não falasse com um bom número de pessoas naquele evento, ele vinha para casa contrariado. E isso fez dele uma pessoa de um círculo de amizade fantástico. Ele criou uma rede de relacionamento poderosa, né? E ele a usou de maneira muito inteligente quando precisou, né? De uma maneira muito natural, porque como ele se doava antes de pedir, né? Quando ele chegava para alguém para resolver algum problema, a pessoa já estava devendo tanto favor para ele que não, seu Pedro, para o senhor aqui, o senhor manda, né? E isso foi uma característica muito marcante dele, né? O jeitinho dele e tal fez com que ele conquistasse as pessoas e se tornasse uma grande referência no meio que ele atuou, né? Tanto nessa área social, no meio do Lions,
como também no ambiente empresarial, né? Eu estou hoje aqui transmitindo direto da ACIT, da Associação Empresarial de Tubarão. Fiz questão disso, eu resido em Florianópolis, mas eu fiz questão de vir aqui porque aqui eu acho que é o núcleo, é o berço da força empreendedora da cidade, né? Eu fui presidente da AGET, fui diretor da ACIT, e meu avô por muito tempo conviveu com esse tipo de entidade e eu acho que ele, se fosse fazer uma festa de 100 anos hoje, ele ia querer um lugar assim, né? Um lugar que marcasse a história dele, que foi uma história de trabalho. Te vê que isso é uma referência muito forte para ti também, né? Tudo que ele, toda a trajetória dele marca a tua própria trajetória, né? Tem uma pergunta aqui do Herman Byron. Um abraço, Herman. Ele diz o seguinte, ele pergunta, né? Qual a maior dificuldade para escrever o livro? Desafio. Eu acho que o maior desafio é tentar colocar as suas ideias de uma maneira clara, que tenha começo, meio e fim o raciocínio. Você quando começa a escrever um livro, você não sabe quantas páginas vai ter, você não sabe se vai ser grande, se vai ser pequeno. E acho, Herman, que o grande desafio é ter uma história que envolva as pessoas, que a pessoa abra a introdução e tenha vontade de continuar lendo. Eu sou um leitor quanto mais, eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo e gosto de emendar uma leitura na outra. Às vezes uma tá chata, eu paro, começo outra, e eu tento perceber na entrelinha como o autor prende a atenção das pessoas. Então, quando eu fui escrever a biografia do meu avô, eu não queria uma biografia literal, com data, nome de parente, o que ele fez, quantos carros ele vendia, né? Por que ele teve problema, por que ele teve alegria. Eu tentei contextualizar, então assim, eu conto muito do ambiente histórico, né? Em que momento econômico o Brasil vivia, em que momento econômico o mundo vivia, né? Porque ele não estava isolado do mundo, ele tinha um cenário para construir a vida dele. Então, né, ele nasceu no final de uma Segunda Guerra, com uma pandemia de gripe espanhola na roça, né? O mundo estava deteriorado, e quando ele não tinha nem 10 anos, teve a crise de 29 e a coisa foi mais embaixo ainda. Então, assim, eu conto isso tudo no livro, né? Depois, ali no final da década de 50, quando Juscelino se elegeu e quase não assumiu por um problema da democracia brasileira, que é cheia de idas e vindas, mas enfim, o Juscelino, que deu um impulso à indústria automobilística brasileira, criou até um departamento no governo para isso, e ele observou isso, ele viu essa oportunidade. Em 59, ele tinha uma transportadora grande com o sócio dele, com o Martinho Gomes, eram já empresários importantes e resolveram mudar. Então até tem um capítulo no livro que eu escrevo, que eu intitulei de time que está ganhando também se mexe, porque eles tinham tudo para continuar sendo uma transportadora e viraram concessionários de veículos. Então eu tento situar isso, e o grande desafio de escrever um livro é isso, porque se eu me prendesse à história dele, basicamente o que ele fez, ia ficar uma história muito restrita à família. E o que eu procurei é tentar passar a minha ideia para que um jovem leia, uma pessoa idosa leia, um estudante de segundo grau leia, um universitário, e se inspire, né? Eu tentei minimizar até os parentes, que me desculpem aí, que estão lendo o livro, mas vocês vão ser muito pouco citados. Eu não apareço no livro, eu apareço na árvore genealógica, porque a história dele, né? E esse foi o grande desafio, escrever sobre ele, sobre uma pessoa que não tinha condição nenhuma e chegou onde chegou, né? E por que chegou, né? Que qualidades essa pessoa teve para chegar onde chegou, né? E mostrar que ela sofreu, né? Mas que ela casou, que ela teve família, que ela chorou a morte de pessoas, enfim, mas ela chegou, né? E o final, né, eu faço até um epílogo no livro, porque eu tento fechar o meu raciocínio com o começo, né? E esse é o grande desafio de escrever,
né? É ter começo, meio e fim, para que o leitor acompanhe a sua linha de raciocínio até o final, né? E dê um livro de mais de 300 páginas. Eu espero que todos aqui que estejam ouvindo tenham fôlego e paciência para ler, né? Acho que essa conversa, para quem não leu ainda, que muita gente ainda não leu, já está dando um gostinho aí de, né, uma curiosidade para ler essa história. Tu falasse do jovem, né? É para o jovem, é para a pessoa mais velha, enfim. Essa geração de hoje, já comentasse aqui também na nossa conversa, é uma geração com outra realidade, outra vivência, outra visão. A questão da inovação, de inovar, de fazer diferente, é muito presente na geração de hoje, mas ela também ela tem dificuldade, muitas vezes, de encarar certas coisas que a geração do seu Pedro talvez tinha essa coragem, essa garra, essa coisa de ir e vamos, não vamos pensar muito, vamos fazer. O que o jovem de hoje pode receber dessa história, na tua opinião? Tu que fosse engajado em movimento jovem, o que o jovem de hoje pode esperar? Ou de que maneira ele pode se inspirar para fazer diferença na sua geração? Eu acho que a lição que essa geração do meu avô deixa para os jovens, deixou, é que a gente não tem que esperar que alguém faça alguma coisa pela gente, a gente tem que fazer. A gente tem que primeiro dizer o seguinte: a gente faz, a gente vai propor alguma coisa e depois, se tiver um retorno, tudo bem. O que a gente nota hoje não é não podemos falar de forma generalizada, mas o que a gente nota hoje é que muita gente espera que alguma coisa aconteça, que o governo faça, que a prefeitura entregue, que o professor mastigue a matéria, mas ninguém vai buscar, ninguém vai garimpar, né? Hoje a gente tem um Google, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu me formei sem o Google, né? E hoje a gente vê, por exemplo, os meus filhos, o Maurício e o Matheus, que estão acompanhando aqui, aproveito para mandar um abração para eles. Eu faço pesquisas com eles para o colégio, com 2, 3 palavras no Google vem um universo ao seu alcance. E isso deu para o ser humano uma vantagem, mas deixa a gente muito preguiçoso. E a vida não é assim. A vida é para quem acorda cedo e para quem entrega mais para o mundo do que pede para o mundo. O mundo não quer nem saber se você está bem-humorado, se está mal-humorado. O mundo gira, né? Eu gosto muito de ler história. Inclusive, um dos livros que eu me inspirei para escrever esse aqui foi o Sapiens, do Harari. Recomendo que todo mundo leia. Eu li já a trilogia dele, mas o Sapiens é o melhor porque fala da construção dessa nossa sociedade. E ele, em algum momento, ele diz lá: o mundo vai continuar girando, as civilizações sempre vão continuar existindo, o mundo vai se livrar dessa civilização que existe aqui hoje. Então a gente tem que entender que a gente tem que aprender a conviver com o mundo. Então, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter uma história de sucesso, doe-se, trabalhe, dedique-se, sem perguntar e sem pedir nada para ninguém. Acho que esse é o grande desafio dos jovens, aprender que mesmo com o Google, mesmo com as redes sociais, a gente tem que sair de casa, tem que apertar a mão, tem que olhar no olho, tem que conversar com as pessoas, tem que ter empatia, tem que se doar para que alguma coisa de boa aconteça na nossa vida, né? A gente vê jovens aí no mercado financeiro, com um celular último tipo na mão: eu vou ficar fazendo trade, não vou trabalhar. Que riqueza essa pessoa vai gerar para o planeta? Né? Então a gente vê uma juventude que contesta muito, né? O meio ambiente, a democracia, quero liberdade de expressão. Acho que tudo isso é muito importante, demais, faz parte. Só que a pessoa tem que perguntar qual é o seu papel na sociedade, o que eu fiz de diferente depois que eu nasci, o que eu agreguei de valor para esse planeta, quem foi que eu ajudei, o que eu construí, que árvore eu plantei, que livro eu escrevi, né? Que conhecimento eu não chupei do Google, mas que eu escrevi, eu fiz, né? A gente tem uma Wikipédia aí que é feita a partir do conhecimento global das pessoas, é uma enciclopédia mais democrática que existe. Então tá lá qual foi o verbete que eu coloquei na Wikipédia, o que eu ajudei o mundo a melhorar. Então acho que essa geração da década, vamos dizer assim, do início do século XX, que teve que ralar muito, que acordar cedo, que botou o pé no barro, como se diz na gíria,
essa geração, acho que o maior legado dela para nova geração é isso, é que tem que trabalhar, tem que se doar e depois, se for o caso, receber. Mas fazer tudo isso sem esperar nada em troca. Mas a gente sabe que vem, né? Vem, o universo conspira ao nosso favor. Isso, é verdade. Dificilmente você planta uma árvore, uma laranjeira e vai colher abacate. Verdade. Tem vários comentários aqui que eu tô vendo. E Raimundo Zumblick deixa aqui uma pergunta. Um abraço, Raimundo. Deixa aqui uma pergunta. Foi meu paranif na faculdade de Isaac. Então, ele deixa uma pergunta para ti, que é o seguinte: Nelsinho, como tu conseguisse administrar nos negócios a diferença entre você e o seu avô? Boa pergunta. Pergunta de professor. Esse é um grande desafio. Tem um capítulo no livro, Raimundo, que fala da diferença entre a empresa familiar e a família empresarial. Eu nasci, eu sou terceira geração, junto com meus irmãos Fernando e Rodrigo, que estão também aqui me assistindo, e mando um abração para eles. Tem uma dedicatória especial para eles no início do livro, porque são o meu complemento. A gente eu sempre brinco que a Le Monde, nossa empresa, nunca teve um líder, ela tinha um triunvirato, como na Roma Antiga, eram 3 que mandavam, 3 que faziam, 3 que pensavam, não eram só. E esse conjunto de ideias nos fez crescer muito. E acho que a grande virtude de eu entender essa questão da sucessão, a questão do respeito ao passado, essa virtude sem dúvida alguma, dos meus pais, Nelson e Doroteia, que estão me ouvindo. O meu pai, pelo desprendimento, meu pai sempre teve uma postura muito desprendida, muito leal com os filhos, ele sempre falou a verdade. Meu pai foi aquela pessoa que nunca poupou a gente de uma notícia ruim e nunca poupou a gente de uma alegria, de uma felicidade. Ele sempre foi uma pessoa transparente. Independente do que ele estava sentindo, ele colocava para fora, e ele é assim até hoje. Isso, para nós 3, foi uma lição fantástica. E a minha mãe, sonhadora, me dizendo sempre que eu podia mais, e ela fez uma coisa com os 3 filhos, que eu recomendo que todas as mães que estejam olhando aqui, tu que vai ser mãe em breve, é o que está grávida, gente. Ele está ganhando daqui a pouco. Tomara que ela não ganhe na live para não atrasar mais um pouco. Assim, um parênteses aqui. Grávida do Pedro. Do Pedro? Olha que legal. Olha que legal. Nada é por acaso, viu? Nada é por acaso. Então, eu recomendo que o Pedro, quando tiver um irmão, um primo, que você, como mãe, que foi o que a minha mãe fez, coloque os filhos, os primos, ou enfim, quem estiver dentro da casa, para resolver os problemas dentro da casa, em volta de uma mesa, de uma maneira verdadeira. Minha mãe sempre nos cobrou conversa, diálogo. E quando discutíamos, quando éramos crianças, não sabíamos nem o que ia ser do mundo, ela falava: vocês só vão sair do castigo quando se entenderem. E isso criou na gente uma capacidade, primeiro, de negociação, porque tinha que negociar, depois de resolução de problemas, uma capacidade de sair daquela situação chata rápido, e uma parceria, porque a gente via o irmão como um amigo, como um colega e não como um concorrente. E uma outra coisa que aconteceu em paralelo, porque a vida da gente, eu também falo no livro, é uma série de pontos que vão surgindo e que lá um dia esses pontos se ligam, como diria Steve Jobs. Em paralelo a essa educação que eu e meus irmãos recebemos dos meus pais, vinha acontecendo uma história empresarial bonita, que o meu avô era o líder, junto com os 4 filhos dele, e uma história que a gente foi observador privilegiado. Eu, por ser o neto mais velho, inclusive, eu via o meu avô como trabalhava, como dividia o poder, como dividia as responsabilidades dentro da empresa, os sucessos, os insucessos. Então eu sempre digo nas palestras que eu dou aí para quem me chama para conversar sobre a minha história, que a gente teve a oportunidade de ver o filme pelo final. Então, quando a gente olhou a história do grupo que meu avô construiu, eu e os meus irmãos, e meu pai e minha mãe, a gente olhou pelo final e a gente viu, opa, tem coisas aqui que deram muito certo, mas tem coisas que não funcionaram bem, a gente pode mudar. Então, misturando um pouco disso tudo, a gente
criou uma certa governança corporativa, a maneira como a gente estruturou o nosso grupo econômico lá em 2001, porque no ano 2000 meu avô dividiu todo o grupo e a gente começou uma nova história. Eu, meus irmãos, Fernando e Rodrigo, meu pai e minha mãe, nós 5 montamos um negócio a partir do zero. Né? Meus tios ficaram com o grupo Comate, né? Na divisão que o meu avô fez, ficaram sócios e tocaram durante muito tempo com muito sucesso o grupo. Né? Até mando um abraço para todo mundo aí, né? Tio Wilson, tia Simo, que estão lá em Criciúma, né? Tio Ney, tia Salete, que estão aqui em Tubarão, Fabiana, né? Esposa do meu falecido tio Pedrinho, Lenir, ex-esposa dele, que também fez parte da nossa família por um bom tempo. Todos eles, de alguma maneira, participaram dessa vida do meu avô, desse filme, e a gente viu o que funcionou, o que não funcionou. E quando a gente fez a cisão do grupo, que foi amigável lá no ano 2000, meu avô promoveu ela, a gente começou uma nova história com alguns princípios. E aí, professor Raimundo, eu queria lhe ressaltar que as aulas da ESAG não foram à toa. É muito bom a gente ver o valor que uma faculdade tem na vida da gente, de ser, primeiro, refletir sobre o problema e ter subsídio, ter referência para decidir, não decidir na base do instinto. E a faculdade me ajudou muito, os amigos, as conversas com vocês, professores, com os amigos, com as pessoas mais velhas, criou vamos dizer assim, uma estrutura de raciocínio que fez a gente poder conviver com o meu avô, com o meu pai e eu e os meus irmãos de uma maneira harmoniosa. Então a gente tentou antever muitos dos problemas que aconteceram numa empresa que não se planejou para isso, que foi a Comate. A Comate foi uma empresa extremamente bem sucedida. A Comate ela foi de 1962 até 2017. Então a Comate teve, são 45 anos, né? 45 anos a Comate teve. Uma história fantástica, foi referência na comunidade tubaronense por muito tempo. E como toda empresa um dia acaba, então isso não é demérito nenhum. Hoje os donos da Comate estão tranquilos em casa, venderam as suas cotas, a empresa existe hoje sobre outra denominação. Mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa Le Monde também, que nós vendemos ela no final do ano passado, por decisão também, por livre e espontânea decisão, por visão e por entender que esse era o nosso novo caminho, essas coisas elas precisam ser planejadas, elas precisam ser estruturadas. E quando o meu avô, como patriarca, como criador, como empreendedor, não programou a sucessão dele, não programou a divisão do patrimônio dele quando era mais jovem, e teve que fazer isso já longevo e doente, eu e meus irmãos pensamos, não, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente pode ver. E meu pai foi de uma inteligência muito grande por nos dar essa responsabilidade na hora certa. Ele viu que tinha 3 jovens adultos querendo tocar o negócio e ele falou, tudo bem, vamos junto, né? Eu estou aqui porque daí vier, mas vocês são a linha de frente. E essa relação de a gente na operação, meu pai de conselheiro e o meu avô também de conselheiro, meu avô já senil, já um pouco mais idoso, né? Ele já estava, quando a gente fundou a Le Monde em 2001, meu avô tinha 81 anos e já estava um pouco doente, mas de fato ele conseguiu ainda acompanhar um pouco desse trabalho. Mas a grande coisa que eu acho que a gente fez na Le Monde foi estruturar ela de uma maneira equilibrada, igualitária, que eu acho que é o segredo de uma empresa familiar e bem. É você ter equilíbrio entre os herdeiros. E de uma maneira muito tranquila também, muito transparente, definir responsabilidades bem definidas, sabendo quem tem aptidão para tocar um negócio e quem não tem. E isso, Raimundo, foi eu acho que a maior lição que a gente tomou e que a gente procurou exercitar de uma maneira muito intensa nas coisas que a gente faz. Hoje, essa empresa que a gente tem de tecnologia, por exemplo, o grande entusiasta da tecnologia na nossa família é o meu irmão mais novo.
Não sei se é porque ele chegou depois e teve mais tempo para mexer nisso, já é da geração digital, mas o Rodrigo tem uma habilidade com a tecnologia impressionante. O Fernando com a área comercial, muito melhor. Então são dois lugares que eu não boto a mão. Então se eu quiser, como sócio deles, dar pitaco na tecnologia ou no comércio, eu vou fazer muito pior que eles. Então o que eu acho que essa coisa da empresa familiar nos ensinou foi que cada um tem que respeitar a responsabilidade e a aptidão do outro. E que aquele lugar na empresa ele tem que ser conquistado, ele não pode ser do filho do dono. No momento que uma empresa, de uma família, pensar dessa maneira e entender que isso é o segredo da longevidade dela, a família vai estar protegida, o caixa vai estar protegido, o cliente vai ser bem atendido. E, na verdade, era o que o meu avô sempre quis. Mas, voltando ao livro, ele reclama por várias vezes ao longo da vida dele da falta da estrutura de conhecimento. Então, recomendo para quem está nos assistindo aqui que enfie o nariz nos livros, que converse com muitos professores, que troquem muitas ideias com os amigos. Hoje a gente tem uma internet com uma infinidade de cursos gratuitos de toda sorte. Então vejam o que puder assistir do assunto que lhes interessar, porque só tem uma maneira de vencer na vida, é conhecer muito bem aquilo que você faz. Muito bem, a gente está caminhando para o finalzinho. Antes da próxima pergunta, e ainda dá tempo de alguém interagir, se quiser. Tenho mais um filho, tá, Nelsinho? Ah, é? Sempre trago essa lição que tu compartilhasse, já assisti, Opa. tu falando disso, né? E tenho certeza que vou aplicar isso. Porque nada melhor do que chegar num consenso e entrar em acordo e aprender um com o outro, né? Mas enfim, vamos lá. Temos tempo ainda. Vamos lá. Elzira Nunes Opa, diz o seguinte. Opa, tiozira. Um abraço, tia. Tá em Belo Abraço, Horizonte. tia, tá em Belo Horizonte. Que coisa boa a internet, né? Que aproxima as pessoas. Tem um primo do, acho que no Canadá ouvindo, não sei se o Miguel tá aí, Miguel, Sarita em Londres, Adinês. Tem uns primos aí, a gente tem a família por perto aí. Nelsinho, ela pergunta, sei que tu és muito ocupado, tua profissão sempre exigiu muito do teu tempo. Gostaria de saber quanto tempo tu levou entre pesquisas e lembranças até o dia da conclusão do livro? De quando eu reservei a ponta da mesa lá da minha casa para começar a escrever o livro, abri meu computador até hoje, 6 meses. 6 meses não de dedicação exclusiva, mas que eu fiquei trabalhando no projeto. Então, roteiro, as pesquisas, ali maio e junho eu fiz as pesquisas, as entrevistas. Depois em julho eu escrevi. O livro mesmo, ele foi escrito em 15 dias. O livro, o que vocês vão ler, eu escrevi em 15 dias. Mas é que para escrever, você precisa estruturar um raciocínio. Tem uma sala lá na Starfact, na nossa empresa em Floripa, que tem uma lousa branca que deve ter uns 3 metros de base por 1,5 de altura, mais ou menos. O pessoal lá da Starfact que está nos assistindo, um abraço para vocês. Sabe o que eu fiz lá? Eu me fechei numa sala e dentro daquela lousa branca eu estruturei tudo que eu tinha captado de informação e eu fui escrevendo na medida que o quadro evoluía. E eu escrevi em 15 dias. E depois, claro, aí tem a revisão, o encaixe das fotos. Eu selecionei, são 125 fotos nesse livro, eu selecionei uma por uma, pessoalmente, e eu que escrevi a legenda de cada foto. Esse livro foi inteiramente escrito por mim, com a revisão importante da minha mãe. Quero te agradecer, mãe, por isso. A minha mãe teve acesso a todos os rascunhos do livro, foram 12 rascunhos, do primeiro até o último. E ela leu e releu e me ajudava, inclusive me ajudava por ela ter convivido mais com meu avô e meu pai, né? Eu lia para o meu pai, meu pai não gosta muito de ler, mas gosta muito de escutar. E essa é uma virtude grande dele, ele ouve bastante. E ele ouvindo o que eu dizia, ele dizia, não, esse nome não é assim, me corrigiu até o nome do cachorro dele no sítio em São Paulo, né? Que ele que batizou cada um dos cachorros que eles tinham lá na propriedade que meu avô tinha em São Paulo. E a minha mãe, às vezes, tu tá mergulhado numa ideia e tu escreve, né? E ela dizia, isso aqui tá um pouco sem sentido, reescreve.
às vezes eu pegava pesado no sentimento, né? Ela falou, bom, mas tu tá sendo um pouco agressivo aqui. Então, eu dou uma dica para quem quer escrever um livro, que tem alguém da sua confiança que escute, né? A gente não pode fazer nada hoje sem perguntar para um cliente. Ter um leitor, assim, permanente, que te ajude a estruturar o livro, para que o livro fique mais palatável, mais gostoso de ler, é bacana, né? E depois eu não posso deixar de agradecer também o João Chiodini, de Jaraguá do Sul, que é o dono da Design Editora, do selo Rastros, que foi a empresa que eu escolhi para fazer a edição do livro e a revisão do texto, e enfim, toda a diagramação, o registro na Biblioteca Nacional, enfim, ele fez a parte técnica do livro. E eu não podia deixar de agradecer ele por ser prestativo e por encarar o desafio, porque eu liguei para ele em metade de julho e disse, João, eu preciso entregar um livro em dia 21 de outubro. Ele, como? Ele assim, mas eu te entrego o livro dia 30 de julho. Ele falou, se tu me entregar dia 30 de julho e não corrigir mais nada no texto, eu te entrego. E me entregou dia 19 de outubro, segunda-feira agora. E ele foi muito eficiente nessa parte, a editora dele fez um trabalho fantástico. A qualidade final do produto também fiquei muito feliz com ela. Então o livro é isso, né, tia? É começo, meio e fim também. É projeto, é pesquisa, enfiar o nariz gastar a pena, escrever mesmo. E depois corrigir os pequenos errinhos e com certeza cada um dos leitores aí talvez encontre alguma coisa aí, porque é o meu primeiro livro e acho que sempre a gente pode melhorar, né? Tu te considera... Bom, duas perguntas numa só, minha, tá? Como jornalista. Tu te considera uma pessoa disciplinada? Disciplina ajuda nesse processo? E muito autocrítico? Demorou muito? Ou melhor, chegou no final desse trabalho pensando, não quero ler para não mudar mais alguma coisa? Falando assim mais dessa questão desse traço como escritor, como alguém que se dispõe a colocar no papel as ideias e transformar isso num livro. Tu te considera assim, disciplinado e crítico? Disciplinado sim, crítico nem tanto. Eu soltei mesmo o verbo e fui escrevendo. Eu confiava muito no conteúdo que eu tinha, no material que eu tinha. A história do voo muito rica. Então, assim, eu tinha um motivo para o livro muito importante. Então, muitas vezes eu escrevi com o coração, muitas vezes com a razão. Então, não fui tão crítico. Eu até comecei, e confesso aqui, que eu comecei a escrever o livro de um jeito, e as pessoas que leram as primeiras partes, pô, mas isso aqui está muito forte para começar o livro, né? Eu falava do final da vida do voo no começo. Porque eu queria impactar o leitor e mostrar o sofrimento que ele teve no final da vida, né? E depois a gente, fazendo uma autocrítica, a gente falou, de fato, isso aqui tem que estar no final para ter um começo, meio e fim. Agora, a disciplina é fundamental, né? Porque eu, às vezes, 3, 4 da manhã estava escrevendo, e até na dedicatória também dedico esse livro à minha esposa Andréa, que também está me vendo, porque ela foi muito paciente, né? Eu fui ausente por muito tempo em função do projeto, porque esse projeto ele consome, em algum momento ele vai te tomar todo o tempo, né? Um livro, ele exige a tua atenção, ele exige a tua dedicação, e construir um raciocínio. Por isso que eu falo que eu escrevi o livro em 15 dias, porque quando eu comecei, eu não parei enquanto eu não escrevi a última palavra do livro, porque aquilo vai fervilhando na sua cabeça, e tudo que você vê e percebe ao longo do dia, você, putz, isso aqui é input para o livro, é input para o livro. Então, acho que sim, disciplinado, tem que ter disciplina, senão eu tinha, por exemplo, que entregar para o João, lá da editora, dia 30 de julho, o rascunho do livro pronto, não tinha mais, não podia fazer nenhum tipo de remendo depois dessa data. E crítica nessa linha, né, de tentar ver que o coração estava na ponta da pena, né, e eu
fui muito crítico em não colocar muitos personagens dentro do livro, porque eu queria atenção total ao meu avô, né? Ele que é o objeto dessa homenagem, ele que é o fruto desse livro, né? Basicamente a celebração e a homenagem aos 100 anos dele, ao centenário de uma pessoa fantástica que eu conheci, não conheço muita gente como ele, nessa vida que eu já tenho quase meio século de vida. Então, assim, é uma pessoa realmente diferente que passou por aqui e que merecia ter a história aglutinada num documento, né? Tomara que essa história sirva de inspiração para as pessoas, foi para isso que ela foi escrita, né? Principalmente para a família e para as pessoas que o conheceram. Mas eu tinha um objetivo também aqui, que era o seguinte, era fazer com que alguém que nunca tivesse tido contato com o seu Pedro, que pegasse esse livro, lesse e se inspirasse. E que não lesse como se fosse a biografia do vô do Nelsinho. Mas, porra, que empreendedor. E aí por isso que o livro é escrito quase de maneira impessoal, né? Como se eu tivesse tirado o nome Pedro e colocado José, né? E despersonalizado, né? Despersonificado esse livro. Eu acho que ele serviria bem para as pessoas. A minha ideia, sem falsa modéstia, é doar muitos exemplares para escolas públicas, para faculdades, principalmente para a primeira e segunda fase, para tentar inspirar essas pessoas de alguma forma. Vamos dizer assim, é o meu lado social, é o meu lado, como eu falei no começo, é o meu lado de ajudar o mundo, né? Que ele sirva, essas palavras que eu juntei aqui, foram quase 30 mil palavras. É interessante, a gente não sabe quanto tem um livro, né? Mas como eu escrevi isso num Word e aparecia lá embaixo, eu fiquei vendo e me apavorei. Foram 29 mil e algumas palavras nesse livro escritas. E escrever 30 mil palavras para o mundo dá uma sensação gostosa. Que bom. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, né? E assim, antes, eu não posso deixar de perguntar como que vai ser daqui para frente, porque esse momento aqui celebra esses 100 anos, é um marco, né? De 100 anos aí da vida do seu Pedro, da história do seu Pedro. E como é que vai ser daqui para frente? Porque tu falasse agora, eu quero deixar esse livro para inspirar estudantes de escola pública que carecem tanto desse tipo de inspiração. E na prática, o que tu pensa em fazer agora? Onde que a gente pode encontrar o livro? É possível adquirir esse livro? Porque ele é aí destinado a pessoas que muitas delas não conheceram, não conviveram com o seu Pedro pessoalmente, né? Diretamente. O que tu pensa em fazer daqui para frente com relação a isso? Bom, eu não tenho um projeto como escritor, não estou me lançando escritor hoje, não é essa a minha pretensão. Eu tenho no sangue essa coisa do empreendedorismo, eu gosto de fazer coisas, eu não posso ficar parado. Nós temos uma empresa que funciona muito bem, eu e meus irmãos, na área de tecnologia aplicada ao setor automotivo. Pretendo continuar empreendendo, fazendo as coisas, mas se eu tiver tempo, eu já senti que eu vou escrever. Então, assim, se sair um segundo livro, um terceiro, vai ser fruto de um processo natural, né? Eu tenho algumas ideias de roteiros na minha cabeça, mas eu não sei se vai ser uma coisa de curto prazo, de longo. Confesso para todo mundo aqui que isso não é uma coisa que está clara na minha cabeça agora. Livro, a gente faz, né? Eu não tenho nenhum direito autoral sobre ele, a família sabe, né? Não é que eu não tenho direito autoral, não cobrei nada por isso, nem vou cobrar, porque é o presente que eu posso dar para a família, como eu falei, para o meu avô, que está em algum lugar nos vendo, para o meu pai principalmente, que é a linha sucessória direta e que me inspirou a fazer isso também, fiz por ele. Mas a gente não pode dar todos os livros que a gente faz, porque tem um custo, né? Então a gente fez um preço
basicamente de custo, custa R$29 o livro. Ele está no link da editora para quem quiser adquirir, né? A gente até divulgou aí para as pessoas mais próximas. Algumas livrarias vão ter ele, a gente vai estar divulgando, uma livraria em Tubarão, uma em Florianópolis, uma em São Ludgero, uma em Criciúma. A gente vai deixar alguns exemplares para as pessoas que tiverem interesse, um conhecido e tal, né? Porque as pessoas da família que receberam o livro hoje eu passei o dia aí visitando alguns parentes, vocês sabem disso, e que quiserem dar o livro, né, dessa memória do vô Pedro para os amigos, posso indicar, compra no lugar tal, né, que faz sentido. E aí a gente pode editar quantos, né, essa primeira edição saiu com 1000 exemplares, né, já tem bastante livro comercializado, e tomara que ela esgote rápido para a gente fazer uma segunda, uma terceira, e que essa história ajude a inspirar muita gente, né? Mas o futuro é a gente, né? Eu gosto de dirigir o meu próprio destino, como o livro faz. O meu destino hoje ele está focado em me reinventar junto com os meus irmãos. A gente está mudando, dando uma guinada grande na nossa vida. Quem é do nosso círculo mais fechado sabe. De forma muito consciente a gente topou fazer essa mudança. Mas nenhuma mudança é fácil. Nenhuma mudança é de graça, nenhuma mudança vem sem algum desconforto, mas a gente topou fazer isso, e a inspiração para tudo isso que a gente está fazendo, vem fazendo e vai fazer é uma só: a história de Pedro Fichter. O que ele fez, o que ele encarou. Eu acho que a gente não vai ter desafio do tamanho que ele encarou para chegar onde ele chegou. Então, assim, tudo que aparece na nossa frente, eu tento tratar com o equilíbrio emocional que ele demonstrou, com a serenidade que ele demonstrou, com o caráter que ele e principalmente os meus pais forjaram na gente, né? O respeito às pessoas, à família, e tentar construir as vitórias, né, com as pessoas que a gente gosta, porque não tem sentido nenhum a gente chegar no alto do pódio e não ter ninguém lá embaixo nos homenageando, nos batendo palma, né? Então, eu acho que o que a gente quer fazer é fazer o que ele fez, é chegar no final da vida como uma referência positiva de empresário, uma referência positiva na sociedade, né? Ele foi, pelo serviço que ele fez para a comunidade tubaronense, ele recebeu o título de cidadão tubaronense em 1991, porque ele é natural de São Ludgero. E acho que esse tipo de reconhecimento ao longo da vida das pessoas, ele faz todo sentido, né? Então hoje ele está há 16 anos já longe da gente e o legado nunca teve tão forte. Então aos meus primos que estão vendo, né, principalmente aos primos que são descendentes direto do vô Pedro, né, a Rita, a Zuca, a Ângela, a Cíntia, a Gabi, ao João Pedro, ao Pedro Henrique, ao Pedro Neto, né, aos meus irmãos, Fernando e Rodrigo. Meu avô teve 9 netos, e aos bisnetos também, que já estão aí, já são muitos, nem vou nominar porque eu vou perder a conta aqui. A todos nós, essa responsabilidade só se faz aumentar, né? Eu acho que o que ele fez até demais. A gente tem que pegar isso agora e tocar adiante da maneira mais bonita que a gente puder fazer, né? Juntar ao invés de dividir, somar ao invés de diminuir, e tentar seguir esse legado bacana dele. Meu avô nunca trabalhou por ter, ele sempre trabalhou para ser, né? Ele sempre foi muito desprendido, ele não tinha luxo. Eu falo no livro sobre isso. O Negão, que foi o piloto, o Negão deve estar nos vendo, né, Negão número 94 do motocross. O Negão deve estar nos vendo, e o Negão conviveu muito com o vô na época do motocross, e o vô dormia com ele no mesmo quarto, não queria gastar com hotel caro, comia em qualquer lanchonete. O vô queria era corrida, era adrenalina. O vô não tinha adição, porque eu não como no buffet, porque eu só fico em hotel 5 estrelas, porque essa cama aqui tá ruim, vamos trocar, o chuveiro... Que nada, ele dava gargalhada de cada dificuldade. E isso fez com que as pessoas em volta dele criassem uma
uma aura em volta dele, né? Os colaboradores que trabalharam com ele na Comate, né? Tem o Valdeci, o Valci, né? O Carlinhos, muita gente que trabalhou com o meu avô e deu testemunho para esse livro, sabe como ele era na vida real. O vô não fazia cerimônia para fazer reunião, ele chegava em pé na frente das pessoas envolvidas e já conversava, já chegava ali num entendimento e dali já tocava a vida. Então tem algumas anedotas também de situações muito engraçadas que ele viveu, quando ele descobriu, por exemplo, que alguém estava roubando gasolina na Comate. Ele não tinha mais para quem recorrer para descobrir quem era o larápio lá, o ladrão. Ele era um tanque de gasolina que tinha dentro da seção de peças da Comate aqui em Tubarão. Num dia, da cabeça dele, ele disse: esvazia esse tanque de gasolina e enche de água. E naquela época os funcionários deixavam os carros dentro da Comate, naquele terreno ali na Getúlio Vargas, na Patrício Lima. E ele disse: hoje eu pego o cara. E o cara botava um pouquinho todo dia no final do expediente. No final do expediente ele ficou lá no portão da Comate esperando qual era o carro que não ia ligar, né, e que não ia atravessar a rua. E dito e feito, quando o carro saiu, não atravessou a rua e parou. E todo mundo olhando para ele, a pessoa que ele chamou para participar com ele, o seu Roberto Viana, que está nos ouvindo. Seu Roberto, um grande abraço, e o Carlinhos também, estavam do lado dele. Contam assim que a reação dele foi um negócio fantástico. Ele deu uma gargalhada sem tamanho e disse: quá, 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 olha quem é, né? E qualquer outro empresário ia esbravejar, ia demitir por justa causa. E ele pegou o sujeito, levou para a sala dele, passou um sermão, deu um pito, contou a história dele, como é que ele construiu a história dele, e o sujeito passou a ser o colaborador exemplo da Comate. Então, assim, situações inusitadas, que uma pessoa sem instrução quase que nenhuma, mas com uma presença de espírito fantástica, nos ensinou como lidar com a vida. Verdade, uma inteligência emocional aí gigante. Exatamente. E um grande exemplo. Nelsinho, a gente caminha para o encerramento dessa conversa. Teríamos muito mais histórias aqui para compartilhar, com certeza, mas quem tiver aí, né, o desejo de saber mais ou de lembrar, está aqui no livro, né? É isso aí. Está aqui no livro, Dirigindo o Próprio Destino, um título aí super sugestivo, né? Para que as pessoas protagonizem suas histórias aí realmente inspiradas na história do seu Pedro. E até na tua história, porque está tudo muito misturado, né? A gente percebe isso na convivência, nos valores, nos teus familiares. E eu quero agradecer a oportunidade dessa conversa, te deixar aí com o microfone aberto para tu finalizares, porque, afinal de contas, isso não é uma simples entrevista, esse é um momento de celebração, é um momento que a gente está vivendo aí um momento diferente, né? Isso, e ainda bem que a gente tem recurso para congregar essas pessoas que fizeram parte aí da vida do seu Pedro e que acompanham a gente até aqui nessa conversa. Então, o microfone está aí aberto para ti, para tu concluires então esse momento tão especial dessa noite. A vida da gente é engraçada, né? Porque esse evento, quando em março a gente pensou em escrever um livro, a ideia era fechar o livro, entregar o livro no dia de hoje, com um evento físico, com os convidados, um evento com glamour, lembrar ele, rever os amigos dele, os parentes. E hoje a gente está aqui isolado, todo mundo interagindo por uma tela em algum lugar do Brasil ou do mundo. E isso acho que faz a gente refletir sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o real sentido da vida, né? Sobre para onde as coisas caminham. Acredito sinceramente no legado do meu avô, de que a gente tem que chegar no final da vida com as pessoas que a gente gosta. A gente tem que fazer as coisas para ser e não para ter. Que um conforto para a família, que foi o que ele sempre buscou, é uma coisa que todo mundo tem o direito de buscar. Então, ganhar dinheiro, ter uma empresa lucrativa, ter um bom emprego, dar proteção para sua família, ter uma boa casa, não é pecado, mas sim virtude. E que isso tem que ser colocado para os herdeiros, para os sucessores e para a família como prêmio pelo trabalho honesto, correto, que
uma pessoa desenvolveu e que abdicou de estar fazendo nada para estar lá labutando e construindo alguma coisa para as pessoas que ela gostava. Esse livro ele marca realmente o centenário do vô. Ele tem o objetivo assim verdadeiro de documentar essa história dele, né, de que a família, principalmente os amigos dele, celebrem como se estivesse com ele aqui agora o centenário dele, né, que a gente cante o parabéns aí dentro de cada uma das casas de cada um de nós, como ele sempre cantava. Meu avô tinha um hábito de fazer aniversários a cada 5 anos. Ele fazia festa, né? Festa mesmo. Então ele chamava todo mundo, geralmente os amigos do Lions, tal, e levava ou no Cidade Luz, ou no 7, ou no 29, ou até na Comate. Ele fazia um festão. E esse se tornou um hábito dele. Ele fez isso durante uns 30 anos, fez umas 6, 7 festas dessas. E achava muito legal isso, porque celebrar a vida não é pecado, mas celebrar de maneira correta, sem exagero, com as pessoas que se gostam, não fazer por fazer. As festas dele nunca saíam na coluna social do Berto Koch porque eram as mais caras, porque veio o docinho de São Paulo e não sei o que, né? A festa dele era o salgadinho da Dona Eva, né? O docinho aqui da Zeza, o bolo aqui da padaria aqui da Helena, que era a padaria que ele comprava as coisas dele ali hoje calçadão do cinema. Então assim, era a festa dele, e aquilo ali construiu uma história de vida muito bonita. Eu acho que esse desprendimento dele em relação às coisas materiais nos revela muita coisa, né? E por fim, uma coisa que aí é a minha mensagem desse livro, que eu escrevo tanto na introdução como no epílogo, é de que todo mundo, quem está nos assistindo, né, e as pessoas que vivem ao seu redor, ao redor de cada uma das pessoas aqui que estão nos assistindo, todo mundo é capaz, todo mundo pode alcançar o que quiser. Ninguém nasceu pior do que o outro. Meu avô é a prova viva disso. Ninguém precisa nascer em berço esplêndido para dar certo. Aliás, tem muito mais exemplo do contrário, de gente que nasceu em berço esplêndido e hoje não tem nada, do que gente que nasceu sem nada e está bem. Então, assim, os exemplos que estão ao nosso redor, eles são muito ricos. E a gente só não aprende realmente se a gente não quiser. Meu avô teve uma grande referência na vida dele, que foi o tio dele, chamado Berto Roden, irmão da mãe dele, da Margarida. O Berto Roden foi uma pessoa de uma inteligência fantástica, que estudou com Einstein, trabalhou com Einstein em Princeton, nos Estados Unidos. Influenciou muito a vida do meu avô, dizendo: Pedro, São Ludgero é uma terra maravilhosa, eu nasci aqui, vivi aqui até um certo ponto. Ele foi padre, né? O Berto Roden. Mas ele disse que em algum momento da vida, ele disse: esse mundo oferece mais. Então ele falava para o vô Pedro assim: ó, assista e veja o mundo com seus próprios olhos, saia daqui. Se quiser voltar para cá, um dia volte, não esqueça da sua família, mas vá descobrir o mundo. Navegue longe do seu porto seguro. Foi o que ele fez. Meu avô levou Humberto Roden no Porto do Rio Grande para estudar na Europa na década de 40. Coisa que naquela época ele saiu do meio do mato numa charrete para estudar na Europa. E foi um ícone, né? Humberto Roden hoje tem monumentos aí por tudo. Aqui tem a casa que era a antiga prefeitura de Tubarão, que leva o nome dele. Ele nasceu em São Ludgero, que era Tubarão, né? Porque ele nasceu no final do século XIX e aquela região ainda era um município de Tubarão. Então, e ele foi um grande influenciador do meu avô. Até tem um apêndice no livro com a história do Humberto Roden. Outro influenciador do meu avô foi o Luiz Fichter, um dos irmãos dele, que tinha 4 anos a mais que ele, e o irmão Luiz, pai do Tunico, seu Tunico aí, seu Antônio Fichter, né, que se estiver nos vendo, um grande abraço, obrigado pelo apoio que nos deu aí, o Tunico, o Edio lá de Floripa, porque o Tunico nos levantou muito essa relação, a memória da relação que meu avô tinha com o irmão dele, com o Luiz,
Luiz foi prefeito de São Ludgero entre 69 e 73, mas o principal fator que transformou a vida do meu avô foi o ensinamento que o Luiz deu para ele de que ele só ia ser alguém na vida se ele próprio construísse o seu destino. E o primeiro emprego que meu avô teve foi na ferraria do irmão dele, forjando ferro na bigorna. É um trabalho muito difícil, fazendo instrumentos para os lavradores ali da região de São Ludgero e Braço do Norte. E dali em diante meu avô nunca mais parou de trabalhar. E sempre que ele ia em São Ludgero, ele conversava horas a fio com o irmão Luiz, porque eles tinham uma conexão diferente. Ele era amigo de todos os irmãos, irmãs e tal, mas o Luiz foi um grande influenciador, assim como Humberto Roden na vida dele. E eu acho que essa é a lição que o vô nos deixa, que a gente deve conversar com as pessoas, a gente deve procurar uma inspiração, cada um tem a sua, a gente deve procurar boas influências na vida da gente e fazer as coisas no sentido daquilo que a gente acredita, no sentido do nosso sonho, de que o nosso sonho é possível, de que com trabalho, com dedicação, a gente pode chegar em qualquer lugar mesmo. Eu quero encerrar agradecendo demais cada uma das pessoas que doaram o seu tempo para a construção do seu livro, seu Newton Paz, Dona Lena, né? Dona Lena, filha do sócio do meu avô, do seu Martinho, Dona Lenir também, Gomes, que nos ajudou, mas principalmente o seu Newton, com a sua memória fantástica sobre a época da Transportes Criciúmense. Né? Queria agradecer ao Dr. Arari Bittencourt, né, que todo mundo em Tubarão conhece, um ícone da medicina aqui na cidade, um ícone também de uma história de superação, uma pessoa simples que saiu de oficinas, órfão aos 9 anos e que construiu uma carreira fantástica, amigo pessoal do meu avô e companheiro de Lions. Todo o pessoal do Lions Clube Tubarão Sul, ao presidente lá, o Eloir, que me levou na sede, que leva o nome do meu avô. Foi uma homenagem do Lions Clube a ele, né, por manter viva a chama e o nome do meu avô. Queria agradecer ao grande amigo e cunhado do meu avô, Atílio Basquiroto, tio Santílio, como a gente chama, também pelas histórias, pelas fotos. Tio Santílio casou com a irmã da minha avó, da minha avó Elizabeth, da tia Marta, e construiu uma amizade muito linda com meu avô. Até o último dia da vida dele eles conversavam, tinham uma cumplicidade fantástica, um ajudando ao outro nos momentos da vida. A família Basquiroto foi uma família irmã da família Fister, sempre esteve junto com a gente. Quero agradecer a paróquia de São Ludgero por ter me ajudado muito nas pesquisas, né? Levantou muito documento, meu irmão Rodrigo me ajudou nisso também, a buscar a genealogia da família, os nossos ancestrais, a Diocese de Florianópolis também. Quero agradecer o depoimento de todos os colaboradores da Comate, não vou chamar de ex, porque colaborador da Comate sempre vai ser colaborador da Comate. Todas as pessoas que doaram o seu tempo, escreveram para mim, para dar o seu depoimento sobre o vô. Queria agradecer ao Negão, que por 15 anos ininterruptos foi um parceirão do meu avô, era quase que um filho para ele, né? A gente teve uma tarde inteira conversando sobre os áureos tempos do motocross, onde o meu avô viveu a vida na plenitude, eu posso dizer assim, porque ali ele gozou a vida como a vida tem que ser, né? Curtiu e foi merecido, aproveitando o motocross para divulgar o negócio de motos dele, da Comate, mas também para curtir a vida, uma vida de chefe de equipe, conhecendo gente, fazendo amigos no Brasil inteiro. Quero agradecer aos nossos parentes de São Ludgero, principalmente o tio Léo Bus, né, e tia Delcio, que estão lá, não sei se estão nos ouvindo, o Jacó, filho dele, que também nos ajudaram, nos dando algumas referências da São Ludgero, me guiando, dando pistas do cemitério, onde eu ia encontrar as lápides dos nossos ancestrais lá no cemitério de São Ludgero. Tomei um bom café com eles lá e conversamos muito sobre os bons tempos de São Ludgero, da minha família. Queria agradecer
aos meus tios, né, aos filhos, aos irmãos do meu pai, minha tia Simonete, minha tia Salete, que me ajudaram de alguma maneira a construir esse livro, aos filhos deles, aos cônjuges, ao tio Wilson, ao tio Ney, enfim. A minha família, meu pai e minha mãe, né, dediquei esse livro, a primeira página do livro é dedicada a eles, pelo exemplo que são para mim e para os meus filhos. Realmente vocês são pessoas que me inspiram a cada dia. Queria agradecer a minha esposa pela paciência e por ser a grande companheira das horas difíceis aí, né, me incentivando a continuar seguindo nos projetos da nossa vida. Aos meus filhos, que quando eu olhava para eles dormindo, eu dizia, eu não posso dormir mais do que eles, eu tenho que acordar antes, porque esses dois aí esperam muito do pai deles e que me deram a coragem e me potencializaram a coragem para continuar em frente. Aos meus irmãos, Fernando e Rodrigo, por me complementarem, por esconderem ou diminuírem as minhas fraquezas e me ajudarem a ser mais forte nas horas difíceis. As minhas cunhadas, Ana Paula e Bruna, por serem parceiras. Aos meus sobrinhos, Lucas, Rafa, Marina, Manu, que vocês usem, né, essa história de um ancestral de vocês como motivação para o futuro. E quero agradecer a cada uma das pessoas que comprou o livro, que pediu o livro, que me respondeu nas redes sociais, que me respondeu em mensagens, que me telefonou para me dar uma palavra de apoio por esse projeto. Isso tudo é muito recompensador. Um simples emoji que eu recebo às vezes numa mensagem que eu mando de WhatsApp para divulgar esse trabalho me dá uma satisfação que vocês não têm ideia. Aos meus amigos de Citroën que estão pelo Brasil aí afora me ouvindo, muita saudade dos nossos bate-papos. Ao pessoal da Citroën, eu acredito que tenha alguns amigos da montadora, da Volkswagen, da Citroën, da Honda ouvindo, mas principalmente da Citroën. Amigos que nos acompanharam e acompanham até hoje, porque além do negócio a gente criou um laço forte. Todos vocês, de alguma maneira, aos meus primos, irmãos que estão, né, minha prima que está em Portugal, a Mariana, minha filhada, a todos vocês que de alguma maneira passaram pela minha vida e convivem comigo, me ajudaram a escrever esse livro, tenho certeza disso. As nossas conversas, as nossas interações, sempre aprendo com cada um de vocês. E peço humildemente que critiquem muito, como uma primeira obra, que me mandem no inbox, se possível, para não passar muita vergonha, as sugestões de vocês, né? As críticas construtivas, para que eu possa melhorar sempre e poder me doar cada vez mais para isso. Queria agradecer à CIT pelo espaço, né? Associação Empresarial de Tubarão. A gente está aqui na sala da diretoria fazendo essa transmissão de uma maneira simbólica a partir do núcleo empresarial de Tubarão. Queria agradecer a você, Elke, por ter, desde o primeiro convite, ter aceitado e feito isso de maneira tão espontânea e verdadeira. Obrigado mesmo por interagir, ter melhorado essa live, tornado ela mais, acredito, mais atrativa para quem nos escutou. O pessoal da técnica aqui, né? O pessoal da AGET, que também eu fui presidente e nos ouve nesse momento, né? E queria agradecer mais uma vez a todos pela audiência, quem conseguiu nos escutar agora e quem vai ver depois na gravação do YouTube, me ver não no momento ao vivo, mas depois. Obrigado por ter ouvido toda essa discussão, por ter celebrado junto conosco os 100 anos de Pedro Fichter. Peço desculpas, realmente, sinceramente, pelo atraso. Como se estivéssemos numa festa de aniversário e eu brinquei ali que o aniversariante não chegou a tempo, e meu avô não me perdoaria nesse ponto, porque ele era Caxias e era o primeiro a chegar na festa. Mas vou onde tiveres, desculpa, essas coisas acontecem. E espero que esse atraso eu tenha conseguido recompensar com
com palavras aqui que de alguma maneira ajude vocês a terem uma vida melhor, que é o objetivo desse livro, finalmente, que é mostrar que a vida de fato vale a pena, tá? Então, como eu sempre digo, vamos em frente. Muito obrigado mesmo, uma boa noite a todos, e que a gente siga dirigindo o próprio destino, tendo a jornada do seu Pedro aí como referência nas nossas vidas. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.